se a gente que já descambar para uma conversa mais esquizofrênica, no bom sentido, maluca, especulativa, né, conspiratória, isso tá alinhado com o que eu imagino que tá programado para acontecer. Que é o Trump virar o salvador do planeta, trouxe paz ao mundo, acabou com a guerra na Ucrânia, vai acabar com a guerra no Oriente Médio, tá querendo fazer um acordo nuclear com os iranianos, tá fazendo acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que o Papa vai trabalhar junto com o Trump para trazer essa paz global. Pois é. Só que o Trump, no discurso que ele fez lá na Arábia Saudita essa semana, ele falou assim: estamos trazendo paz e segurança. Aí é um problema que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, que quando falarem sobre paz e segurança virá uma repentina destruição. Aí a galera que conhece Bíblia, quando ouviu o Trump falando peace and security, paz e segurança, a galera já deu um calafrio. Já ligou. Já ligou. Então, assim, eu acho que a gente está vendo questões proféticas, escatológicas, no final dos tempos ali, se desenhando nesse tabuleiro global aí diante dos nossos olhos. Por um lado, eu acho a figura do Papa Leão XIV muito interessante. Agora, o Leão XIV, dizem que ele está se inspirando no Leão XIII, né? O que o Leão XIII fez? Lembrando que esse nome Leão foi falado muitos... O último Leão foi no início dos anos 1900, acho que 1903 ou um pouco antes. O que o Leão XIII fez? E as pessoas só enxergam isso. Ele publicou uma encíclica chamada Rerum Novarum. Rerum Novarum é das coisas novas, né? Res é coisa, res pública é coisa pública. E uma encíclica é um... A encíclica quando ele estabelece ali uma orientação para a igreja, né? Tá. E essa encíclica das coisas novas, você vê, início dos anos 1900, ele está convidando a igreja para ser uma igreja mais aberta para o povo, mais aberta para as causas sociais. Então, muitas pessoas acharam que quando ele escolheu o nome Leão XIII, ele está escolhendo o nome de um cara que foi o pai de uma visão social da igreja, portanto progressista. Mas a gente não pode esquecer que tem outros dois leões aí que se destacam na história. Primeiro é o Leão X. Leão X foi o que sucedeu Júlio II, e a gente está falando dos anos 1500. Júlio II ele começou as reformas da Basílica de São Pedro. Só que quando o Papa Júlio II morreu, chegou ao poder o Papa Leão X. Leão X era da família Medici, lá de Florença, italiana, família famosa por ser patrono das artes. Então, Leão X foi o Papa que praticamente construiu a Basílica de São Pedro, como ela é. E ele achava que a Basílica de São Pedro deveria ser a igreja mais bonita do mundo. Ele achava que a Basílica de São Pedro que tinha na época não era digna de ser a sede do cristianismo, do papado. Só que aí, obviamente, falaram para ele, cara, para fazer tudo que você quer fazer, você quer contratar todas as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, né? Rafael. Você quer contratar esses maiores artistas aí para fazer obras aqui, né? Capela Sistina, onde acontece o conclave. Como é que Michelangelo vai pintar isso tudo? É a mão de obra cara. De onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Aí Leão X instituiu o ano excepcional de jubileu. Tá acontecendo agora. A gente tem um ano de jubileu também. O que é um ano de jubileu? É quando você pode comprar uma indulgência. Você pode garantir a sua salvação. Isso é um problema, né? O pessoal diz que crente que vende terreno no céu, a igreja já vendia, né? Não só terrenos, mas objetos também, com a simonia, que é a venda das coisas sagradas. Isso gerou a Reforma Protestante. A Reforma Protestante acontece quando Martinho Lutero vê a igreja vendendo a salvação. O cara pagava tantos ducados para não ter que ir para o purgatório, ou para garantir, se ele pagar uma indulgência plenária, ele poderia pecar à vontade, que ele já estava garantido no céu. Então, uma coisa louca, né? Tinha gente, por exemplo, a gente vê em livros de história, que por onde passava os emissários da venda das indulgências, no caso da Alemanha ou da Saxônia, na área de Martinho Lutero, era o Johann Tetzel, foi o escolhido para vender indulgência. Os livros de história, alguns dizem que por onde esse Johann Tetzel passava vendendo indulgência, aumentava a criminalidade. Porque o cara queria matar o vizinho, aí ele pagava a indulgência e depois matava, porque estava garantido já. Então, é uma coisa maluca, né? E Martinho Lutero viu aquilo e ele começa a ideia de que a salvação é pela fé. E ele, se inspirando ali no livro de Romanos, ele conclui, né, que Romanos diz: o justo viverá pela fé, de fé em fé. Então a salvação não é paga nem é pelas obras. Aí ele vai descobrir o apóstolo Paulo escrevendo, né, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então ele cria o conceito em latim que é sola fide, só a fé, né, sola gratia, só a graça, sola escritura, só a escritura, só a Bíblia. Então a Reforma Protestante começa na época do Leão X vendendo indulgência para embelezar a Basílica de São Pedro. Então, o fato do Papa Leão XIV escolher o nome Leão
por um lado, ele está homenageando o Leão XIII, que tinha a causa social, que ele tem também, com todo o seu trabalho no Peru, mas tem também a questão da reforma protestante. Sim. Né? Talvez não resolver esse problema que aconteceu. Agora, o primeiro Leão, o Papa Leão I, ou Leão Magno, ele foi o cara que fez um negócio muito interessante, porque foi na época dele, Antigona, que Átila o Uno invadiu a Europa. Imagina o cara lá no Estreito de Gibraltar, aí a Península Ibérica vira islâmica, né? Aí os portugueses e espanhóis tinham que lutar as guerras contra os muçulmanos, né? As guerras da Reconquista, contra os moros, né? Meu pai é espanhol, né? Então, ele dizia que minha avó... Eu conheci minha avó, conversei muito com ela, mas não sobre esse assunto. Que ela falava muito dessa época da história, né? Ela, não, quando os moros invadiram... Eles chamam de... Em vez de falar mouro, né? Ah, é? Minha avó falava moros, né? Moros. Os moros, quando eles invadiram a Espanha, foi uma coisa terrível. Sérgio Moro. Deve ter conexão, né? Então, ela morria de medo, né? Dos moros. Foi uma época que foi muito difícil, porque realmente foi uma invasão à Europa. E o Átila, o Uno, ele foi indo para Roma. Imagina o cara com elefante vindo lá da Ásia, passando nos Alpes suíços de elefante, chegando até Roma. E ele chegou em Roma e o Papa Leão I foi o cara que, sem lenço, sem documento, foi lá peitar ele. Falou, meu irmão, sai daqui, você tá fazendo o que aqui, meu irmão? Isso aqui é nosso. Dá linha, sai fora logo pra não cair tua casa. O cara foi corajoso pra caramba, né? Ele podia ter fugido e tal, ele peitou. Então, assim, eu não sei se tem essa ideia também de... Papa Leão XIV, tô me referindo ao Leão também, porque eu vou ter que lutar contra um novo Átila Uno. Talvez esse Átila Uno é quem? O Trump? Eu não sei. Ou outra figura? Não sei. Então tem várias referências. O fato dele escolher o nome diz muita coisa. O nome Leão. Tem essas três principais referências. O Leão XIII da causa social, o Leão X, que foi quando aconteceu a Reforma Protestante, e o Leão I, que lutou contra a invasão da Europa pelo Átila. O nome que o Papa escolhe é um indicativo do caminho que ele vai seguir, né? Pra caramba. O Papa Francisco, ele queria trazer um negócio mais humilde, né? Uma questão mais da... Aí por isso que é o primeiro Papa Francisco. Pois é. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, aquela questão da pobreza e tal. Mas aí entra um outro problema na posse do Papa Leão XIV. Porque o Leão XIV chega na posse falando que ele quer continuar o legado do Papa Francisco, o Papa Francisco era muito amigo, que ele era um dos braços direitos do Papa Francisco, mas o Papa Francisco, ele assume o poder sem usar a estola sacerdotal. E mudando, ele mora em outro lugar, né? Também, lugar mais simples ali e tal, para fazer essa propaganda de uma igreja mais simples, né? Não pomposa. E ele não, né? Poxa, a gente tá vendo na imagem, né? O Leão XIV entra com a mesma roupa tradicional, e aí isso indica conservadorismo e tradição, a mesma roupa que o Bento XVI entrou. Pois é. Que é o cara que ninguém queria mais, né? Porque era conservador demais. Então, assim, é estranho, porque verbalmente ele diz que vai continuar o trabalho do Francisco, mas visualmente ele não tá continuando. Então é uma esfinge a ser interpretada, né? É um mistério. Deixa eu fazer só uma pontuação. Muita gente fala assim, Daniel é protestante, tá falando sobre catolicismo. Eu poderia dizer para você, eu sou doutor em linguística. Se você não é doutor em linguística, fica quieto, só eu que falo. É tão ignorante quanto, mas claro. Tudo bem. Eu sou formado em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Ah, mas é uma universidade protestante. Mas eu também estudei na Universidade de São Bento do Rio de Janeiro. Aí eu tenho uma especialização em teologia e filosofia medieval na Universidade de São Bento, no Mosteiro de São Bento do Rio, tá? Então é claro que eu sou bacharel em teologia, estudei teologia. Além disso, eu também estudei em faculdades católicas também. Sem falar que a família do meu pai espanhola é toda católica, eu fui batizado na igreja católica, só não fiz crisma nem primeira comunhão. E na família do meu pai tem freira, tem tudo que você pode imaginar. Tá tudo lá na Espanha ainda, né? Então, só pra dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que tem olho, tem cérebro, eu leio, né? E eu acho que não é só o católico que fala sobre catolicismo, assim como tem muitos católicos que analisam o protestantismo também. Eu acho que eu, como jornalista, tô analisando notícia. Como teólogo, analiso a teologia. Católico falando the king, the power of the... Né, não? Então, só para dar uma resposta aos caras que acham quem é ele. E de brasileiro que tava lá no conclave? Então, não tinha nenhum que tinha Não chance, tinha nenhum, né? Pelo menos na minha leitura, né? Você vê, quando o Brasil, que é o maior país católico do mundo, eles preferiram um argentino e não um brasileiro, né? Então, se naquela época não entrou... Warnes lá, né? Eu não sei, o Dom Odilo Scherer, eu não sei se ele é
se ele tá no colégio dos cardeais, não sei. Então, assim, eu não reconheci ali, pela leitura do que estava acontecendo, nenhum brasileiro com chance de ascender ao papado ali, não.